Essa pulsão de aprender, essa curiosidade, isso que eu chamo de o apelo da bruxaria sobre mim, a bruxaria que nos faz querer ser cada vez mais autônomos, querer cada vez mais sermos plenos, querer cada vez mais ser telúricos, ao mesmo tempo sem perder a racionalidade, sem perder a dimensão fundamental do planejamento, de uma lógica cada vez mais centrada num tempo, mas esse tempo que se mistura também com as sensações. Então, essa dimensão literária, estética da vida, para mim, sempre esteve muito junto com a perspectiva da razão e do planejamento. A vida, para mim, é necessariamente essa busca eterna da sabedoria. Sem falar que o que é importante na vida é ser sábio. E ser sábio é cada vez mais conciliar tanto a dimensão da pulsão existencial, como a dimensão de uma razão que te ajuda a construir empatia com os outros. São fenômenos absolutamente ligados. Empatia é fundamental, né? Porque empatia é a base de qualquer sentimento. Quando eu penso em empatia, por exemplo, é impossível... a gente fala pouco em bondade, sempre me emociona. A gente abandonou determinadas palavras no contemporâneo que a gente tem que retomar. Bondade é uma delas. Generosidade até se fala mais. Amorosidade também. Então tem um conjunto de sentimentos que só podem vir com a empatia. Quer dizer, a partir do momento que eu reconheço o outro e me coloco no lugar do outro e percebo esse outro como um ser com direito à vida e expressar suas necessidades, eu posso construir empatia e posso construir esses sentimentos. Então é a partir da empatia que eu posso construir a humanidade. Qual é o maior problema dos seres que a gente vê hoje, principalmente as pessoas intolerantes e fascistas, como Trump e tantos outros, né? Elas ignoram profundamente a dimensão da humanidade do outro. A dimensão da diferença. Quando eles não se reconhecem nos imigrantes, quando não se reconhecem nos ciganos, nos negros, nos jovens das periferias, nas mulheres, nos homossexuais e tantos outros, nos índios, a gente vê cada vez mais a desrealização da humanidade. Nosso desafio, então, apenas a partir da empatia, nós temos condições de realizar a nossa humanidade de forma plena. E esse é o elemento fundamental na luta pela revolução no contemporâneo. Não existe revolução no contemporâneo sem ter empatia como um dos eixos centrais da sua construção. O meu tema fundamental de todo o meu trabalho, tanto no campo de vista teórico como prático, é trabalhar a tensão entre as nossas práticas sociais e nossos territórios. A pergunta fundamental que me persegue é: por que eu penso como eu penso, ou por que eu ajo como ajo? Toda a minha produção teórica, toda a minha reflexão é tentar entender por que eu me tornei e como eu me tornei o ser que eu sou. E ao mesmo tempo como os outros fizeram o mesmo. Então, quando eu busco o sentido, tem um livro especialmente que eu lancei em 2015, chama-se Bruxas e Bruxos da Cidade, eu estou me colocando diante das questões como é que as pessoas se produzem, como se produzem, e na perspectiva da revolução, como é possível a gente construir cada vez mais seus elementos centrais. Então, objetivamente por que alguns se constituem como revolucionários e outros como conservadores? A partir daí quais são as características fundamentais? Eu cheguei a um ponto fundamental para mim. A revolução para mim, efetivamente, é sem letra maiúscula, é uma revolução do cotidiano, é a revolução que se expressa no desejo de transformar cada vez mais a relação entre as pessoas e as instituições. A gente tem relações alienadas com as instituições. A tendência das instituições é cada vez mais querer nos tornar seus objetos, suas criaturas. Desde quando a gente está na família, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai na igreja, quando entra no mercado de trabalho, quando tem nosso casamento, quando a gente se apaixona e ama a outra pessoa, quando a gente se envolve no sindicato, no partido, cada vez mais instituições tendem a querer conformar um conjunto de regras para nos submeter a elas. Quer dizer, elas tendem cada vez mais a nos transformar em objetos. O exemplo que eu uso muito grande, eu sou casado há quase 28 anos, sou casado feliz e celebro muito meu casamento, mas a tendência do casamento em condições normais é se transformar no campo de batalha onde os dois têm que ser derrotados para que ele funcione. Onde eu tenho que abrir mão da dimensão do meu desejo para viver em função do desejo do outro e vice-versa para que a gente funcione. Eu posso amar muito minha mulher, ela pode me amar muito, mas a gente sempre vai ter um certo constrangimento quando ela quer que eu vá para a feirinha orgânica e eu quero ir para o futebol. Então, nesse desejo de controle do tempo e espaço do outro, que é uma coisa característica da maioria das relações, seja as instituições como o trabalho, seja a instituição casamento, a gente transforma a posse em elemento fundamental da relação. Então, o desafio da construção da revolução no contemporâneo é afirmar sujeitos diante das instituições, sujeitos autônomos, que constituam seus próprios valores, que afirmem seus valores sem perder a dimensão da empatia, porque aí se junta dois elementos. Se junta o elemento fundamental da luta anarquista,
que é o elemento de garantia que o meu corpo é meu, ele me pertence e ai daquele que quiser dominá-lo. E ao mesmo tempo tem a dimensão da empatia, onde me reconheço que eu só posso construir o meu corpo na diferença. No reconhecimento que o corpo, que o espírito, que a vontade do outro também existe. Que logo eu preciso construir um sentimento de relação empática, onde eu e o outro nos constituímos juntos. E a partir daí a gente constrói outra forma de ver a humanidade. Então tem duas formas de pensar o amor, por exemplo. Você pode pensar o amor a partir da perspectiva da identidade, como diz a Igreja Católica. Somos dois seres que se constituem como um, e somos a partir daí só uma alma, e por isso nos tornamos indivisível. E o Papa Francisco está questionando isso hoje. E ao mesmo tempo podemos pensar o amor, como diz o Badiou, que é um grande filósofo francês que eu gosto muito, o amor pensado na diferença, onde são dois seres que se encontram e conformam uma nova relação. É um terceiro personagem, e eu penso na Santíssima Trindade. Então nós temos três seres em dois ou em um, e que eles se comunicam e se relacionam em nome de um amor incondicional, onde o desejo que o outro seja pleno e vice-versa é o elemento central e não a posse. Isso é possível na relação amorosa, é possível na relação de amigos, é possível na relação de trabalho. Então, o nosso desafio no contemporâneo é construir uma relação centrada no amor, centrada na autonomia, centrada na condição de sujeito das pessoas com as instituições. Quem busca isso, eu chamo de bruxa e bruxa. Por que bruxa e bruxa? Primeiro, porque a mulher tem muito mais relevância do que o homem. Primeiro, segundo, que existe muito mais bruxas do que bruxas. Não é casual que as mulheres estão tão decepcionadas com os homens, porque os homens se prendem muito mais a uma lógica da instituição, que eles dominam, que eles têm hegemonia, que eles têm o controle, do que as mulheres. As mulheres, então, têm muito mais interesse na revolução no contemporâneo, assim como os negros, assim como os homossexuais e tantos outros, e os imigrantes, do que efetivamente os homens brancos que controlam as instituições. Então, nosso desafio fundamental é como construir um processo de formação de mais bruxas e bruxas que cada vez mais reconheçam a importância de viver a seu corpo, sua subjetividade plenamente, sempre na relação com o outro, sempre no respeito ao outro, sempre no entendimento com o outro. E esse outro não é apenas o ser humano. É um outro que se expressa na natureza, é um outro que se expressa nos outros seres vivos. É um relacionamento integral desse ser, tanto na dimensão singular subjetiva, como na dimensão particular social, como na dimensão humano-genérica, como na dimensão ecológica, global, da pulsão vital que nos reúne. É esse elemento para nos constituir como um ser humano muito mais interessante, como um ser humano revolucionário.